Mais uma vez, bem-vindos. Este webinar enquadra-se dentro de um grupo de webinars que a FLAG tem feito durante o mês de junho e de julho. Tivemos há pouco tempo um webinar dedicado a técnicas de paginação da minha colega Silvia Pires. Este aqui é um webinar complementar àquele que a Silvia deu. No fundo, a ideia deste webinar é vocês começarem, ou pela primeira vez, ou de uma forma repetida, olharem para as letras de outra forma, é como eu costumo dizer. Na realidade, a tipografia é um dos pilares do design e da comunicação. Há algumas regras que podem ser destruídas, em certas situações podem ser destruídas, mas na realidade as letras têm muito que contar. Ok, antes de mais, primeiro, eu chamo-me Eduardo Antunes, faço coordenação pedagógica da FLAG Lisboa e Porto já há cerca de 10 anos, sou um dos coordenadores pedagógicos, e uma das minhas paixões é a tipografia e a paginação. Dou formação de InDesign e de Illustrator e de tipografia pré-press e às vezes Acrobat na FLAG. E sou formador desde há 30 e tal anos, sempre dentro desta área. Comecei numa gráfica, não vou estar aqui 10 minutos a falar sobre o currículo. Comecei numa gráfica e nessa gráfica fazia-me confusão como é que as linhas cabiam nas páginas. Foi aí que eu descobri o condensado, o expandido e tudo mais. Tem aqui neste slide que vocês depois vão receber um hyperlink para o meu mail da FLAG. Vão ter também acesso ao meu LinkedIn, que aqui está. Tenho a certificação em design da Adobe, que permite certificar também a FLAG como centro autorizado Adobe. E é o InDesign, além do Quark, claro. O Quark está em desuso, está fraquinho. E é o InDesign, que é o programa por excelência de composição tipográfica. Ok, então, primeira coisa, formas de leitura. Nós temos formas de ler. Eu vou fazer pequenas interações com vocês, micro-interações quase. Vamos ver se funciona com tanta gente no chat, se vai funcionar ou não. Mas começo pelo parkour. Alguns formandos meus, que é possível que estejam aqui, ou ex-formandos meus, já assistiram um pouco a alguns temas que irei abordar neste webinar. De qualquer forma, nada melhor do que consolidar e rever. Ora bem, o parkour é uma técnica, é um desporto, é não sei o quê, mas deve ser divertido o pessoal andar a saltar em cima de telhados, e isto remete um pouco para a forma como nós lemos as letras. Porque nós lemos as letras na parte de cima da própria letra. Portanto, em microsegundos, nós damos saltos ao longo da palavra e o nosso cérebro apreende a forma da própria palavra. Mas funciona só na parte de cima, porque, reparem, se eu mostrar isto são duas palavras em inglês, vocês só conseguem interpretar o Q, a letra G, praticamente. Okay? Ali eventualmente existirá um A, aqui um S, mas olhando para isto tudo, que palavra é esta? Bom, é difícil, é quase impossível, especialmente que eu tenho aqui 3, 6, 7 hastes iguais, que eu não sei se correspondem a P's, se correspondem a T's, se correspondem a L's, a M's, a N's, portanto, como podem ver, a parte de baixo da letra é impossível nós apreendermos o seu conteúdo. Quando olhamos para a parte de cima da letra, reparem que o que temos aqui já mostra mais alguma coisa. Tenho ali um I, tenho dois L's, tenho um M, tenho um L, tenho ali uma ligadura, que é um F e o I, que iremos ver as ligaduras mais à frente. No fundo, a frase filling meals mostra que é na parte de cima das letras
que nós conseguimos apreender. Daí, a escolha de uma fonte e a escolha de uma letra é fundamental no processo de interpretação por parte do leitor. A tipografia é uma forma de facilitar a vida ao leitor. O leitor quer ler um romance, quer ler uma notícia, quer ler um artigo de uma revista e não tem que ser distraído de forma nenhuma com digamos, assassinos tipográficos, ok? Ou crimes tipográficos. Também iremos ver algumas regras mais à frente. Se Agora passando para aqui, Gray Value. O Gray Value de um texto faz com que o leitor salte diretamente para a zona que importa destacar, que o autor quis destacar. Há vários tipos de destaque. O Gray Value não quer dizer que seja só cinzento, naturalmente. Podemos destacar palavras em maiúsculas, em versaletes, por cores, por itálico, mas neste caso, quando estamos a utilizar apenas uma fonte, que é o Chaparral, que é uma fonte que eu gosto imenso. Reparem no bloco de cima, tenho o Chaparral regular, o semi-bold e o regular itálico. Ou seja, o regular aqui e o semi-bold está aqui meio perdido e aqui. Bom, olhando para isto, eu vejo pouco ou nenhum destaque que queira ser dado ao próprio texto. Mudando para fontes como o Chaparral Bold, substituindo o semi-bold. Atenção que há semi-bolds que funcionam muitíssimo bem, está em contraste. Okay? Neste caso, o Chaparral semi-bold e o bold, há um contraste muito grande, especialmente do regular, e depois o Chaparral bold itálico. E reparem que aqui eu não poria, por exemplo, o bold itálico, mantinha o itálico, okay? Que aqui dá para perceber a percepção do nosso cérebro relativamente aos itálicos é um pouco diferente, mas aqui o bold substitui com sucesso aquilo que eu queria destacar no texto. Quando vocês têm isto, é algo que se chama gray value, bom gray value ou mau gray value. Isto é uma forma de destacar, não se esqueçam. Okay? Depois, o nível de resposta de um texto. Bom, há fontes muito giras, há fontes que queremos usar e forçosamente usar. Isto é um exagero, naturalmente. A Beacon Script Pro, que é o nome desta fonte, é uma fonte lindíssima, mas tem muito pouca aplicabilidade nisto. O nível de resposta de um texto tem a ver com qual é que é a velocidade de leitura do leitor. Se eu tiver aqui, por exemplo, no slide seguinte, tenho o mesmo texto, reparem que uma fonte como a Minion tem um ritmo de leitura muitíssimo superior do que uma fonte como a Beacon Script. O que significa que quanto mais pictoricamente a fonte existir, per si, mais difícil é o ritmo de leitura. Isto parece óbvio, mas às vezes escolhemos fontes que não basta ficarem até bonitas no ecrã. O próprio interlineamento, a própria mancha de texto que é dada, tudo isso faz com que o leitor se sinta confortável ou não. O meu conselho sempre é quando vocês estão a fazer testes de escolha de fontes, vários corpos, não se esqueçam de incluir fontes que contenham caracteres especiais, caracteres do centro da Europa, caracteres eventualmente turcos. Também iremos abordar isso daqui a pouco. É importante que a fonte escolhida seja, mais uma vez, facilitadora para o leitor. E esta definitivamente, definitivamente não é. Ok, níveis de resposta do texto. Depois, a percepção da letra. A percepção da letra, vocês aqui estão a ver o quê? 4 A's rodados 90 graus. Na realidade, é mais do que isso. Eu vou mostrar apenas porque é que cada um dos povos, isto no fundo é a letra A, e diz-se A, mas os fenícios, e antes dos fenícios, o A era a cabeça de um boi, ou era um boi, dizia-se A. E a cabeça do boi transforma-se ao longo de séculos e séculos e séculos na letra A. Existem outros caracteres equivalentes, no caso do M e do E,
Aqui trouxe só o exemplo da letra A, e aqui, por exemplo, vocês podem ver que na escrita cuneiforme, aqui, isto simboliza a cabeça de um boi. Depois, no Vale de Wali er Ol, aparece este boneco, que não tem nada a ver, mas é assim que eles representavam a cabeça do boi, era A. No proto-sinaico, no fenício, no etrusco e depois nas romanas capitais. O grego também tem, penso que é o A virado. No fundo, o A que nós vemos hoje, no fundo, é simplesmente uma cabeça de boi estilizada. A em maiúscula, naturalmente, em caixa alta. Okay? Este cronograma, esta timeline, foi retirada de um site que eu gosto imenso. Para mim é o melhor site, dos melhores sites do mundo de tipografia, chama-se ilovetypography.com. É um rapaz, ou um senhor, não o conheço, que escreve regularmente sobre coisas extraordinárias sobre tipografia. Aconselho uma visita regular a este site. Ok, vamos falar de fontes e mais fontes. Toda a gente sabe o que é que são fontes. Só que há aqui certas coisinhas que nós temos que tomar em atenção. Ok, relativamente ao itálico. E o itálico aparece numa obra de Virgílio, no século XV, penso eu, sobre a Itália, por isso é que o itálico se chama itálico. Foi por um impressor italiano que criou a fonte. E, no fundo, o itálico foi criado para reduzir a impressão em papel pós-velino. O velino era o que os copistas usavam para escrever. Com o aparecimento do papel no século XIV, no século XIII na Europa, vem da China, um, continua a ser um produto muito caro na altura. E então a criação do itálico faz com que haja menos espaço na página, mais espaço livre para compor. Obrigado, Karina. No século XVI, Garamond, o senhor Garamond, um dos grandes tipógrafos de sempre, é que se começa a usar o itálico naquilo que ainda hoje é considerado o contraste e enfatização do texto, tal como vimos no Grey Valley. Ok, só para terem uma ideia aqui do itálico, é que há pessoal que usa o itálico, mas não é itálico. Eu tenho aqui o InDesign aberto e vou abrir aqui o InDesign. E o que eu tenho aqui é 3 blocos de texto iguais, em que aqui estou a utilizar o Adobe Garamond Bold. Aqui este bloco de texto estou a utilizar o Adobe Garamond Bold Itálico. E aqui estou a utilizar uma coisa que é o Adobe Garamond Bold, e aqui estou a cometer o primeiro erro tipográfico, que é, o InDesign permite isso, que é um género de skew, tal como aqui indica, que é aqui o skew falso itálico dá-lhe uma inclinação de 12 graus. Bom, isto é a última coisa que é um itálico. Isto de itálico não tem absolutamente nada. Okay? Por isso é que vocês, eu repito, devem escolher uma fonte que contemple, esta não tem muitas, mas que contemple o maior número de pesos possíveis. Quando eu digo um peso, tem a ver com o bold, o extra bold, o extra light, o extended, o thin e por aí fora. Bom, como é que nós sabemos que é um itálico ou não é um itálico? Se eu vos mandar isto em PDF ou se imprimir isto em papel? Na realidade, quando eu vou aqui fazer um zoom, reparem aqui, isto é um itálico verdadeiro, portanto é o bold itálico, e este é apenas o bold. Reparem na letra A, que aqui é de barriga, do Adobe Garamond italizado à mão, e aqui é o itálico puro. A própria largura da linha, se eu puxar uma guia para aqui, reparem que aqui o italizado termina no mesmo local onde termina o romano, normal, enquanto que o itálico puro, tal como tínhamos visto em slides anteriores, termina um pouco antes. Ou seja, com isto que aqui está, com esta inclinação artificial, vocês não conseguem dar a enfatização que é necessário ao texto. Enquanto que esta fonte que aqui está foi feita mesmo pelo fabricante, foi redesenhada pelo fabricante,
interessante, e aliás nota-se o contraste entre a linha de cima e a linha de baixo. Há um contraste óbvio e serve precisamente para isso. Não é para usarem, não é para usarem este, esta italização falsa. E agora vocês perguntam: mas o meu cliente, ou tenho um cliente que quer utilizar a fonte Meta, por exemplo, que tem o Roman, o semi-bold e o bold, e não tem itálico. Na realidade, o Meta não tem. Pelo menos uma das famílias Meta não tem. E em certas situações pode aparecer no texto itálico. Bom, o que é que se faz? Bom, aí tem mesmo que ser. Mas cuidado, porque no fundo vocês não estão a dar um itálico, estão a inclinar artificialmente. Já agora, relativamente às inclinações, o itálico normalmente é cerca de entre os 11 e os 15 graus. Depende da fonte. Portanto, se quiser eventualmente algum dia italizar de uma forma menos correta, as inclinações do itálico andam entre os 11 e os 15%. Ok. Depois, quem já foi a Roma já teve certamente possibilidade de ver a coluna de Trajano, que fica ali junto do Fórum Romano. A base dessa coluna de Trajano contém esta escrita toda. É esta, a coluna de Trajano, a base da tipografia ocidental. O que é que eu quero dizer com isso? É aqui que aparecem pela primeira vez as capitalis quadratas, que é estas maiúsculas, e aí a partir daí deriva para todo o tipo de tipografia, desde a gótica, à carolinga, aos scripts e por aí fora. No fundo, conseguem ver aqui o O, a letra O, está mais grossa de um lado e está mais fina do outro, além de dar uma inclinação relativamente ao eixo vertical. Isto é uma fonte clássica, puramente clássica, é quase o Palatino, a fonte Palatino, e ela fica com este aspecto por causa do cinzel e do martelo, da inclinação que quem gravou na pedra um, resultou neste trabalho. Se vocês forem ver muitas das fontes clássicas que existem, Garamond, Janssen, Baskerville e tudo mais, a letra O apresenta-se rigorosamente desta forma, com inclinações no eixo, é verdade, mas vem tudo beber aqui. Ok? Isto são chamadas as fontes serifas, são as primeiras fontes que aparecem, e as serifas existiam em todos os tipos primitivos, e cá está, foram inspiradas nas letras gravadas em pedra através de cinzéis. Sempre que vos falarem numa fonte serifada, que é o caso, é uma fonte que contém estas patinhas. Okay? Ao contrário de fontes não serifadas, e muitas das fontes têm essa nomenclatura sans serif. Sans serif já sabemos que é uma fonte sem serifas. Um Helvética, um Arial, um Futura, uma data delas. Enquanto que as fontes serifadas, os Garamonds, os Times, os Baskerville, os Janssens, por aí fora, são as chamadas fontes serifadas. As fontes serifadas imitam um pouco a escrita manual e são mais fáceis de ler em certos contextos. Eu não gosto de utilizar, por exemplo, fontes não serifadas em miolo de texto, corpo 10, entrelinha 12 ou algo do género. Acho que funcionam melhor em títulos e fontes, mas isso é a minha opinião, e fontes serifadas funcionam muitíssimo bem no meio de texto, de grandes camadas de texto. As grotescas aparecem no século XIX e aparecem no século XIX porque existe uma necessidade, de repente, de fazer cartazes, que era coisa que não existia antes do século XIX. E esses cartazes podem ser em A0 ou maiores que A0 ou A1 ou A2 e foi necessário desenvolver tipos, novas fontes, as chamadas egípcias, muitas delas, que permite fazer, se vocês virem aqueles pósteres do Velho Oeste do Procura-se, estamos a falar desse tipo de fontes. É chamada sans serif,
naturalmente, apesar de as grotescas serem confundidas com as slab serif, já vamos ver o que é uma slab serif, foi chamada grotesca, eram realmente feias para a época, e ironicamente são chamadas góticas, que não têm nada a ver com o gótico da Bíblia de 45 linhas que o Gutenberg imprimiu. Se vocês virem, por exemplo, um Franklin Gothic, não é gótico. Ou outras fontes que contenham a nomenclatura Gothic, não é gótico, é assim chamada grotesca. Muito bem. Depois, identificação de fontes. Isto pode-vos ajudar no tipo de identificação. As old style, portanto, são as fontes, digamos, são as clássicas. As fontes clássicas. E quando se fala de uma fonte clássica, é daquelas que funcionam sempre. Em caso de dúvida, pode-se utilizar uma fonte clássica. Voltamos ao mesmo. Voltamos o Times não é tanto. Voltamos ao Garamond, voltamos ao Caslan, são as fontes clássicas. As transicionais obedecem a uma melhoria e um refinamento do corpo, do desenho da letra. São, por exemplo, o Baskerville, o Times, são transicionais. As modern são associadas, existem praticamente três fontes modern. A Didot, a Walbaum e aquela quando o público apareceu, a Bodoni. Okay? Essas três fontes são conhecidas por ter um contraste gigantesco. Estão muito associadas ao luxo, estão muito associadas à riqueza, estão muito associadas quase ao veludo. Se vocês virem a capa da Vogue, a capa da Cosmopolitan, a capa da Harper's Bazaar, tudo revistas de um determinado nível para o público, utilizam todas esta fonte na capa, o logotipo. Louis Vuitton também. Portanto, está muito associado a estas fontes modernas, repito, Didot, Bodoni e Walbaum ao feminino também. É uma fonte que eu considero feminina, se é que se pode dizer que há fontes masculinas ou femininas, e funcionam muitíssimo bem, mas é preciso ter cuidado na abordagem, na escolha da fonte e de que forma. E tenho um slide aí à frente que já vou mostrar, explicar precisamente isso. Antes de falar das slab serif, quero falar nas sans serif, caso da Helvética, do Accidente Grotesque, da Futura, portanto são fontes não serifadas e são facilmente identificáveis. As slab serif, em que o expoente máximo é a fonte Rockwell, que tem umas patinhas, são chamadas muitas vezes egípcias. Bem, existe uma teoria que quando Napoleão invadiu o Egito, encontrou esta fonte e importou para a Europa. Acho que não é bem assim. Napoleão tinha mais do que fazer do que andar à procura de fontes. Estas slab serif aparecem quando é necessário os pintores de placas de madeira em Inglaterra, nomeadamente para as hospedarias e para os pubs, têm necessidade de pintar placas. E a tipografia que existia na altura, estamos a falar da tipografia old style e transicional, era curta e as letras não tinham resistência suficiente para serem pintadas na letra. Então, essa classe profissional, muito reconhecida na altura, diga-se de passagem, inventa, acrescenta-lhe hastes grossas que origina as fontes slab serif. É claro que se vocês forem hoje em Inglaterra ou outro local, não quer dizer que todas as placas estejam em slab serif. Naturalmente, a tecnologia mudou e ainda bem que assim é, mas fundamentalmente o slab serif aparece como uma necessidade de impressão num material. Portanto, pela primeira vez acontece isso, a necessidade de impressão num determinado material, madeira, este é o caso, e há um restyling das próprias fontes. Ok, altura do corpo é chamado X8. Cada fonte tem uma altura diferente. Lembram-se do slide inicial do parkour, de andar aos saltos, no fundo. Se nós andarmos aqui por cima a lermos isto, reparem que o Helvética tem um X8 muito mais alto
do que uma fonte como a Didot. O que é que isto significa? Que o nosso olhar a ler microsegundos, com um ritmo grande, parece que não, mas a capacidade de apreensão de leitura do nosso cérebro é uma coisa gigantesca, faz com que o Helvética seja mais fácil de ler, porque o nosso cérebro não tem oscilações verticais entre um D mais alto, por exemplo, uma fonte como a Park Avenue é uma coisa assustadora, porque as maiúsculas, ou os Ds, ou os Ps, são altíssimos e depois, mas a Park Avenue também não é uma fonte que seja muito usada. De qualquer forma, só para dizer que uma fonte com o X8 alto, mais alto, tem um melhor ritmo de leitura. Porquê? Porque o olho não precisa de fazer aquelas ondinhas de subir e descer. Todas as fontes têm o seu próprio X8. Não escolham uma fonte por causa do X8, mas também. Okay? São coisas diferentes. Está bem? Ok. Fontes OpenType. Bom, as fontes OpenType, nós temos três grandes grupos de fontes digitais. Temos as fontes PostScript, que aparecem nos anos 80. Essas fontes PostScript são desenvolvidas primeiro para Macintosh, por isso é que o Mac fica sempre associado à parte. É uma das razões que o Mac fica associado à parte gráfica. Fontes altamente profissionais na altura. Estamos a falar do Helvetic, estamos a falar do Times, estamos a falar do Apple Garamond, e eram fontes PostScript. Depois disso, nos anos 90, que foi o terror nas gráficas, o chamado grande terror. Houve o grande terror em França e houve o grande terror das gráficas nos anos 90, quando aparecem as fontes TrueType. As fontes TrueType, enquanto que uma fonte de PostScript só permitia 256 caracteres, e já volta às TrueType, enquanto as fontes PostScript só permitia 256 caracteres por fonte, implicava que eu tivesse uma fonte instalada de grego, uma fonte instalada de cirílico, uma fonte instalada de itálico, outra uma fonte instalada de versaletes, outra de ornamentos. Portanto, eu tinha que instalar 10 times diferentes ou 10 helvéticas diferentes. Perdão. As fontes TrueType são conhecidas por dois T's, vêm simplificar um pouco o processo. E isto porquê? Porque permite 1200 caracteres numa só fonte, só que eram fontes que vocês utilizavam, chegava à gráfica e rebentava tudo quanto era sítio. A maior parte não, grande parte das fontes, as fontes de TrueType. Não havia nada a fazer e foi o que foi. Daí é que aparece aquela solução que não é a melhor, digo já, de converter o texto em curvas, que é converter aquilo em curvas. Bom, o que é que faz o converter o texto em curvas? Para já, aumenta consideravelmente o tamanho do fecheiro. Estamos em 2020, não é problema de capacidade de disco. Segundo, mais grave, engrossa um pouco a letra. Esse engrossamento da letra é uma coisa que mal se nota. Um olho bem treinado consegue olhar que a letra está um pouco grossa relativamente ao seu próprio desenho. Terceiro, nada é editável, como devem imaginar. Mas era a solução que havia na altura para as fontes TrueType conseguirem ser impressas em papel. Pronto. Aparece depois, já neste século, penso eu, as fontes OpenType. A grande vantagem das fontes OpenType são a mesma fonte corre em Mac e em PC, coisa que não acontecia com as PostScript e com as fontes TrueType. Existia uma para Mac, outra para PC. Ok, tudo bem. Até aí tudo bem, não é problema. Só que a grande vantagem das fontes OpenType, além da estilística tipográfica que irei mostrar também, permite 64 mil caracteres. Portanto, lá dentro eu tenho a fonte toda. Atenção, nem todas as fontes OpenType têm 64 mil caracteres. O fabricante dessa fonte é que decide que tipo de caracteres é que quer colocar ou não. Okay? Mas vamos voltar depois ao OpenType mais daqui a pouco. Relativamente ainda ao OpenType, nós temos dois tipos de fontes OpenType. A OpenType STD, Standard, e a OpenType Pro. A diferença
é que a Pro, neste caso o DIN Pro, o DIN Pro vai buscar caracteres gregos, cirílicos do centro da Europa, enquanto que a Standard só da Europa Central e Escandinavo. Okay? Aqui, mais uma vez, se possível, escolham fontes, se escolherem fontes OpenType, que sejam PROs. Mais uma vez, reparem que não é obrigatório que as fontes OpenType sejam com estes caracteres todos, mas é só para vocês saberem qual é a diferença entre um STD e um PRO. Ok. Estilística tipográfica. Vamos ver algumas da estilística tipográfica que faz sentido. Não? Faz sentido. Ok. Vocês nunca se aperceberam, ou talvez tenham percebido, quando selecionam um caractere, seja no Excel não, seja no Word, seja num site, seja no InDesign, seja no Illustrator, seja em qualquer programa, digamos assim, vocês selecionam aquele quadrado preto. Okay? No fundo, reparem que o quadrado preto é maior do que a própria letra. Porque, no fundo, estes programas, de uma forma digital, reproduzem o caractere em chumbo ou em madeira que está representado naquela imagem. Quando estamos a falar de um corpo 10, ele não tem 10 pontos de altura. 10 pontos é o tamanho do quadrado preto. Okay? Na realidade, ele depois impresso tem 6 pontos e meio. O mesmo acontece com o corpo 16, que quando é selecionado não tem 16 pontos de altura quando impresso. Isto se formos medir com uma regreta, que é uma régua que tem picas e pontos que permite medir a altura do corpo. Na realidade tem 11. Portanto, nós quando selecionamos um texto, no fundo estamos a fazer um pouco uma viagem no tempo relativamente à tipografia tradicional e é assim que se apresenta nos vários softwares a seleção, a seleção do texto. Mais uma vez aqui, reparem que tenho ali um tipo, um corpo, um tipo em chumbo e aqui o point size do próprio caractere e ali o P, quando selecionado, reparem que ele contempla a altura de alto a baixo do próprio caractere em chumbo. Tal como o G, que está muito aqui encostado à base, já que o G é um caractere descendente, portanto faz sentido que ele esteja alinhado para baixo. Ok, leading interlinha. O InDesign não é o Word, estamos todos de acordo. O Quark não é o Word, estamos todos de acordo. O Quark e o InDesign são programas profissionais. O Word é um programa de escritório. Ponto final. Aqui, o que é que nós temos que fazer? Tomarem atenção quando andamos em interlinha. Enquanto que em programas como o Word, nós alteramos o corpo e ele altera a interlinha, aqui no InDesign e noutros programas, no Illustrator também, não funciona assim. A interlinha, a regra um pouco da interlinha é ser pelo menos 2 corpos acima do corpo que estamos a trabalhar. Quando vocês veem esta nomenclatura, 10, 10, 10, 12, estamos a falar de corpo 10 interlinha 12. Reparem no corpo 10 interlinha 10, tenho aqui um elevado e está tudo colado. Este H está colado à base do P, já perceberam a ideia. Enquanto que aqui, mesmo assim é pouco, 10, 12, eu punha 10, 13 se calhar, mas isto, tal como a escolha da fonte, a largura da coluna, os tais testes de resistência que eu estava a falar, eu aconselho sempre a imprimirem em papel e lerem. Uma página ou duas. Se vocês se sentirem cansados ao final da quinta linha, é porque alguma coisa não está a funcionar. Ou a interlinha, ou a largura do texto, ou a fonte. Okay? Portanto, isto é tudo muito bonito no ecrã, mas depois não se esqueçam que para papel é diferente. Já aqui, no último bloco que aqui está, eu tenho uma interlinha inferior ao corpo. Mas de carga d'água é que eu tenho uma interlinha inferior ao corpo. Porque estamos a falar de títulos, estamos a falar de títulos em caixa alta, que é o caso, em que aqui pode fazer sentido para dar um aspecto mais profissional a este bloco de texto, a interlinha ser mais pequena do que o corpo. O que significa que as letras ficam quase coladas à linha de cima. Cuidado com o C cedilhado e cuidado com palavras com acentuação, com o til, com o acento grave ou agudo, com o acento circunflexo. Os ingleses são os sortudos porque não têm, sortudos ou não, porque não têm este tipo de glifos
na sua, na sua, no seu alfabeto, aqui nós temos sempre que considerar este tipo de coisas. Ligaduras. As ligaduras aparecem como um facto, e eu vou mostrar aqui o documento em design. As ligaduras, existem vários tipos de ligaduras, como podem ver. O próprio Ampersand, o E-comercial, é uma ligadura, e isto já não se usa, apesar de eu já ter visto alguns textos recentes com isto, acho que é uma brincadeira, já não se usa praticamente. Isto são ligaduras lexicais, vêm normalmente, perdão, do provençal, e depois as estilísticas. Porquê que aparece isto? Isto parece um H quase. E às vezes há certas fontes, como por exemplo o DIN, em que o F e o I parece um H, literalmente. Portanto, cuidado também com a escolha das ligaduras. O porquê das ligaduras? Bom, o porquê das ligaduras tem a ver então com. Onde é que elas estão? Estão aqui. Isto é a fonte Baskerville regular, portanto, uma fonte transicional, como vos falei há pouco. E reparem o que é que acontece quando eu junto um F a um I. A gota do F cai em cima do I. Epá, isto criava um borrão na impressão, naturalmente, criava uma coisa feia, e então a ligadura vem, é um caractere novo, é criado na altura, e vem substituir isto que aqui está. Por defeito, o InDesign tem as ligaduras ativas. Aqui, ao lado do trovão, vocês têm aqui as ligaduras. Se eu clicar aqui, reparem que as ligaduras estão ativas. Aqui eu desliguei-as propositadamente. Se eu voltar a ligar, reparem, tenho a ligadura ativa. Ok? É só para vocês saberem que fontes serifadas, que é o caso desta, quando eu tenho terminais em forma de gota, que é o caso do Baskerville, e um I a seguir, o InDesign faz logo esta junção e bem, porque não interrompe o ritmo de leitura. Se eu agarrar nisto e colocar isolado num cartaz ali na parede de uma forma gigantesca, eu olho para isto e parece-me um H. Na realidade, sim. Mas neste contexto de ritmo de leitura, consegue-se perfeitamente. Vocês conseguem perceber que o F está colado ao I desta forma. Okay? Muito bem. Depois, os swash fonts. As swash são fontes que têm este tipo de caracteres. Mais uma vez, as fontes OpenType podem ter isto. E tenho aqui alguns exemplos de swash fonts. Para que é que isto serve? Bom, para aqui serve alguma coisa, mas estas que aqui estão, durante muitos anos, durante muitas décadas, desde o século XV, que havia a obrigatoriedade da mancha de texto não deixar nenhuma linha branca. Ok? No século XV, mais tarde. E então foram criados caracteres, no caso do Z, do A, do E, em que quando na última linha faltava um bocadinho para o final da coluna, punham este caractere para completar a linha. Isto não deixa de ser uma swash e as fontes swash conseguem ter estes rabiscozinhos nas maiúsculas para dar um aspecto mais interessante à foto. Fontes contextuais, vocês também têm aqui, reparem, não sei se sabem, mas aqui quando eu vou ao OpenType, aqui no InDesign, eu tenho uma data de opções. Estas aqui, por exemplo, esta fonte, não tem nada disto, o que está dentro de parênteses retos não funciona, ok? Mas outras fontes sim. No caso da Beacon Script, tem a opção de fonte contextual, permite alterar para esta estilística tipográfica. Reparem no K e no H, e no K e o H, que aqui está, e permite, a própria fonte já tem isto, e permite fazer coisas muito mais giras. Mas a Beacon não é uma fonte que se utiliza todos os dias, como deve imaginar. Eu respondo tudo no final, está bem, Lipa? Nada. Ok, frações e ífanes. Vocês usam frações não, vocês usam ífanes, o chamado tracinho, não é? Bom, isto é um pouco mais complicado do que isso, quando utilizamos os ífanes. Vocês têm, por exemplo, no InDesign, têm três tipos de ífanes. Têm o travessão, que indica abertura de discurso direto, depois tem o ífane normal, e tem uma coisa chamada meia risca. E a meia
meia risca é o que deve ser usado para situações destas. Ou, por exemplo, Lisboa-Porto. Porque se for Lisboa-Porto, parece com deixa a nova, não é? Em que faz tudo parte da mesma palavra. Lisboa é uma coisa, Porto é outra, portanto, o IFAN não serve para isso. Isto está presente no InDesign, naturalmente, e deve ser utilizado neste tipo de coisas. Portanto, IFAN para palavras compostas, o travessão para abertura de discurso direto ou para substituir autores que substituem os parentes por travessões, o que torna muito complicada a paginação, diga-se de passagem. E isto, se vocês quiserem saber onde é que anda, perdão, é o IFAN. Depois, além do IFAN, tenho o IFAN. Tenho, se for carregar em Alt IFAN, tenho travessão e o Alt Shift IFAN tenho a meia risca. Isto varia. Nos PCs é diferente. Eu estou a trabalhar no Mac, portanto, Alt IFAN deve ser a meia risca nos vossos PCs e o Alt Shift IFAN o travessão. Okay? Só para utilizarmos de forma correta a estilística tipográfica. Okay? Relativamente também a frações, e aqui entra o poder do OpenType, eu não vou fazer aqui uma fração tipo subir isto, descer este, depois ajustar, bem, isto já está tudo mal, ajustar este mais para cima com o baseline shift, epá, ninguém merece, não é? E depois ir ao kerning e apertar, e ainda por cima, se eu fizer um zoom nisto, reparem nesta barra que aqui está, que parece que não tem nada a ver com o resto que ali está. Bom, vocês têm, mais uma vez, nas fontes OpenType, e recordo, nem todas as fontes OpenType têm isto, quando eu seleciono algo dentro deste género, eu não sei se o InDesign sabe se é uma fração ou não, mas aqui no canto vou ao OpenType e reparem que eu tenho aqui aberto a opção de frações, ou seja, não tenho os parentes retos. Seleciono frações e automaticamente ele faz uma fração deste género. Okay? O mesmo acontece se eu fizer isto barra isto. Okay? Ele encarrega-se de fazer a parte de frações para isto. Porque das coisas mais difíceis de paginar são livros de matemática. E esses livros de matemática obrigam depois a softwares externos a criar frações e raízes quadradas, tal como um ponto final matematicamente não é um ponto final, é uma coisa diferente e está mais acima, tal como o vezes não é apresentado desta forma. Enfim, é muito complicado e aqui vocês têm uma possibilidade de, com frações, poderem fazer isto de forma certa. Aqui, isto é o símbolo da H2O, H2O, não é? Eu seleciono o 2 e vou fazer o subscript. E o que eu tenho aqui, mais uma vez, parece que este 2 não é daqui, parece que não tem o peso equilibrado relativamente ao H e ao O, parece que tem ali um autocolante. Okay? E isto foi de uma forma automática, aqui, com a Adobe Garamond Pro. Se eu selecionar o 2 e utilizar a estilística tipográfica que vem com a foto OpenType, aqui, OpenType, tenho aqui o subscript inferior e reparem na diferença. Porquê? Porquê é que isto acontece? Porque o próprio fabricante desta fonte desenvolveu estes caracteres para serem utilizados como subscript e superscript. Okay? E então reparem que está muito mais equilibrado. É uma harmonia perfeita aqui, enquanto que aqui isto não lembra a ninguém. Mais uma vez, eu recordo isto 20 vezes. É preciso que a fonte OpenType tenha essas características. É preciso que o fabricante tenha tido a preocupação de criar este tipo de caracteres. Tá. Ok. Pilcrow. Alguém sabe o que é um Pilcrow? Alguém me sabe dizer assim, de uma forma rápida aí no chat, por favor. Alguém me sabe dizer o que é um Pilcrow? Ou que símbolos são estes? Que é o Pilcrow. Ainda souber, não há problema. Não é o fim do mundo. Eu aproveito para beber água um bocadinho. Isto é latim, sim. E Lipa, tem, tem. Na realidade, isto é o símbolo, isto é este símbolo que vocês conhecem. Okay? E porquê?
porque o papel era caro, já vos disse. E então, o pilcrow, ou o parágrafo, foi um símbolo colocado no meio do texto para indicar ao leitor que era o final de um parágrafo, evitando a linha branca. Portanto, isto faz naturalmente poupar papel e faz com que tenha muito mais informação na mesma, no mesmo tamanho de página. Isto foi aproveitado depois digitalmente para, através dos softwares digitais que nós utilizamos, como indicando final de parágrafo. Portanto, isto não é uma coisa dos anos 80, este return que aqui está, não é um enter, são coisas diferentes. Um return é uma coisa, um enter é outra. E vai beber aqui aos livros medievais, às impressões, aos incunábulos, que são livros impressos no século XV. Todos os livros impressos no século XV são chamados incunábulos, vem do latim incunabula, que significa berço, e é aqui que ele vem beber, a história, o próprio símbolo de parágrafo. Okay? Muito bem. Depois, lembram-se há bocado de eu falar sobre as fontes de Didot, aquelas voluptuosas, luxuosas, associadas ao charme e ao feminino. Temos aqui o caso, esta ABC, que é uma Didot. Reparem no contraste exagerado aqui na haste entre o A de um lado e do outro. A fonte é lindíssima, mas cuidado com a impressão, não só a positivo, mas a negativo. Aqui utilizei o Bodoni regular sobre um fundo preto. Quase que desaparece. Se eu for tirar 3 fotocópias a esta página, as fontes desaparecem. Aqui, mesmo assim, não é uma boa solução. Ok? Utilizar este tipo de fontes em negativo. É um bold e este bold já se consegue ver. Claro que impresso num corpo maior funciona muito melhor. Cuidado com estas fontes com alto contraste, que é o caso, sobre fundos negativos, porque na realidade depois têm tendência não a desaparecer, mas se eu for tirar fotocópias de alguma página, o mais certo é não aparecer aquilo que eu quero, por causa de uma escolha errada das fontes. Ok? Muito bem. Alinhamentos ópticos. Um alinhamento óptico aqui, reparem no M. Aquele M é uma capitular, e as capitulares vão buscar às iluminuras medievais, portanto é a transição óbvia. E aqui, este avanço deste bloco de texto relativamente à capitular chama-se curandel. Okay? Um curandel de 3, 6, 7 linhas. Aqui, esta capitular super condensada, bonita, funciona muitíssimo bem, dá um belíssimo contraste, mas na realidade, eu vou puxar as guias aqui no Acrobat, eu se puxar uma guia para aqui e para aqui, vocês conseguem ver as guias, certo? Ok. Ok. Obrigado, Lipa. Reparem que existe um espaço branco aqui. Porquê? Por uma coisa chamada a rebarba do caractere, que é a defesa que o caractere tem relativamente ao próximo. Para resolver este tipo de coisas, terão que fazer uma capitular manual. Okay? Mas é só para vos dizer que quando utilizam capitulares ou quando utilizam objetos, aquilo pode ser uma imagem, quando utilizam objetos, convém, e reparem aqui, olha o que é que acontece aqui, eu vou fazer aqui um zoom. Eu tenho um espaço branco ainda entre o topo da capitular e o topo da haste. Por isso é que muitas das vezes, a seguir a uma capitular, a primeira linha de texto é escrita em maiúsculas. Porquê? Para bater oticamente no topo da capitular. Porque se for minúsculas, parece que esta linha está a começar mais abaixo. Na realidade não está. Está tudo certo. Tecnicamente está bem feito, mas oticamente não estão. E vocês têm que tomar uma atenção também à ótica que estão a trabalhar neste processo. Okay? Tenho aqui, por exemplo, um exemplo de alinhamentos ópticos. Vou abrir o InDesign por ver-se melhor aqui. Onde é que está? É uma destas páginas. Este. Tenho aqui, por exemplo, aqui pouco ou nada se nota, mas reparem aqui que tenho um apóstrofo a abrir e parece que há uma abertura de parágrafo pelo próprio apóstrofo fazer isso. O InDesign, na sua infinita bondade, permite-me eu posicionar o cursor ali e dizer aqui no Story, no menu Type Story, para esquecer o alinhamento óptico e reparem que ele manda isto para fora. E isto também faz com que
os pontos finais, os pontos de exclamação ou de interrogação no final da coluna, final da linha, também vão para fora. Okay? É isto que ele faz. O tracking é o tracking, não vou explicar muito, mas o tracking é o beabá do paginador. É tão simples quanto isso. Paginar não é despejar texto para dentro da página, longe disso. Antes fosse, mas não é. Obedece a muitas regras, obedece a muita atenção ao detalhe e obedece a uma leitura do texto, mas de uma forma técnica, não é de uma forma romanceada. Não estamos a ler o texto. Há certas editoras ou autores que não querem o, a, do, da, dos, das, com, que, palavras com 3 ou menos caracteres no final da linha, tem que passar para baixo, não posso ter viúvas ou órfãos, não vou falar nisso agora. O tracking, no fundo, é para apertar texto ou dar mais texto. Está presente na maior parte dos programas, funciona bem em algumas situações, mas cuidado com o empastelamento. Aqui tenho um tracking menos 50 e aqui tenho um tracking mais 100. Isto é um exagero. Parece que tem uma barra de espaços entre cada caractere. De preferência, não utilizem trackings negativos e positivos junto a 2 parágrafos. Porque aí o olhar do leitor pensa, ou há aqui qualquer coisa que não, o leitor não sabe o que é. Nós sabemos o que é, mas o leitor sabe que alguma coisa não está bem. Portanto, não apertem o bloco de cima a menos 20 e não deem valores positivos no bloco logo a seguir de texto mais 20. Tem tudo para correr mal de uma forma do próprio ritmo de leitura e do grave value do texto. O kerning é algo que não é dado no texto, no miolo, é dado em títulos. Fundamentalmente títulos. Existem tabelas de kerning, cada fonte tem a sua tabela de kerning, e no fundo serve para quê? Serve para apertar espaço entre caracteres. Nós, quando escrevemos um T e um R, o que vai acontecer é que, por defeito, o fabricante da fonte já definiu uma tabela. Só para vocês terem uma ideia dessa tabela, aqui, eu quando posiciono o cursor aqui, portanto, tenho a minion para o regular e tenho entre o H e o A menos 37. Já entre o A e o N tenho 0. Já entre o J e o O tenho menos 5. Esta tabela faz parte da fonte, mas é alterável. Ou seja, aqui eu posso querer que o A entre mais na zona do B. Então, em vez de menos 24, vou dar menos 100. E reparem, ok? Isto para fazer logotipos é muito fixe também, porque estou a trabalhar quase caractere a caractere. Em vez de fazer caixinhas com caractere e andar a tentar juntar aquilo tudo. Okay? O tracking deve ser utilizado com parcimónia e com muita sensibilidade. Isto é uma questão de prática. Está bem? Há tracking positivo e há tracking negativo. Todas as fontes têm tracking, infelizmente, e há uma coisa que se anda a pedir à Adobe muitos anos é podermos editar a tabela de tracking da fonte, logo na própria fonte, coisa que o Quark tinha, mas o InDesign não tem. Paciência. Cuidado com o kerning também, por causa deste tipo de coisas. Ok? Não, há aquela piada, não transformem o kerning em camming. No fundo, vocês conhecem, suponho, as lojas Claire, que tem um logo roxo e diz Claire, certo? Bom, se eu vir aquilo de frente, eu tenho ali Claire, mas se eu vir aquilo de lado, eu vejo There, porque foi escolhida uma fonte que é o Futura, portanto, fontes geométricas, e o C e o L estão um pouco juntos. E de lado, no fundo, é quase isto que aqui está. Este C e L parece dot em vez de clot. Não é? Cuidado com a aplicabilidade do kerning. O mesmo acontece aqui entre o R e o N, parece um M. E aqui entre 2 vezes parece um W. Portanto, kerning sim, mas utilizado com parcimónia. Ok, algumas boas práticas tipográficas. Toda a gente gosta de ir ao da fonte, suponho, verdade? Toda a gente acha as fontes muito sexy, muito giras, é isto mesmo que eu quero, vou vender, blá 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 blá. Depois é preciso um til e um C cedilhado e não há. Pronto. Eu uma vez tive que fazer no Illustrator
acentos para palavras, nomes próprios, de islandeses, de checos, de búlgaros, porque a fonte que o cliente escolheu não tinha esse tipo de extras. Portanto, como devem imaginar, não é nada saudável. Escolham uma fonte, tudo bem, não tenho nada contra o da fonte, como devem imaginar, ou sites similares, mas escolham uma fonte que contemple este tipo de coisas, que é para não terem problemas. Está bem? Depois, escolham apenas duas ou três fontes. Não faz sentido eu ter um Helvética fino, depois um Arial, depois um Rockwell e depois um Garamond. Não, não. Quando eu digo duas ou três fontes, eu estou a falar de famílias. Duas famílias ou três. Especialmente umas deem contraste entre si. Uma fonte serifada ou uma fonte não serifada. E depois com todos os pesos. Bold, bold, itálica, extend, por aí fora. Okay? Não escolham fontes iguais. Bom, e as fontes iguais muitas vezes pode acontecer isso. O Caslan é muito similar ao Garamond, aliás, eles são da mesma época, como podem ver. O Accidente Grotesque é o pai do Helvética. E há muito poucas semelhanças entre o Accidente Grotesque e o Helvética. Tal como o Didot e o Bodoni. Portanto, duas daquelas três fontes, que as Modern, a outra é o Albaum, que são muito similares e não fazem de todo contraste no meio do texto. Okay? Fontes irmãs são chamados, no caso do Garamond, o senhor Garamond não deixou, como devem imaginar, não deixou. Como é que se chama aquilo? Quando uma pessoa morre, papel. Ai, ajuda-me, Lipa. Isso, um testamento. Não é herança, é testamento. Obrigado. Não deixou testamento o senhor Garamond. O que é que isso implicou? Implicou que vários fabricantes, obrigado a todos, que vários fabricantes fizeram a mesma fonte, não é? Com pequenas altas, fizeram o Garamond. Existe o Adobe Garamond, existe o ITC Garamond, existe o PT Garamond, existe o Apple Garamond, portanto, existem uns 15 Garamonds diferentes, dependendo de cada fabricante. E às vezes a diferença é abissal. Reparem na diferença entre o corpo 30 do PT Garamond e o corpo 30 do ITC Garamond. Portanto, quando diz assim, é Garamond, não sei o que mais, não é bem Garamond. Tem que ver bem que tipo de Garamond é que é. Isto é até o suficiente para rejustificar tudo e repaginar tudo de novo. Ok? Eu há bocado estava a olhar para este slide e pensei assim, epá, não vai funcionar, mas vou falar-lhes sobre isso. Fontes iguais, quase. Deste lado temos o Helvética, aqui, e deste lado temos uma fonte chamada Olímpia. E há uns anos atrás eu trabalhei com uma fonte que era uma cópia do Helvético e a única coisa que mudava era o ponto final, que era redondo. Portanto, muitas das vezes quando vemos fontes, esta fonte é isto, esta fonte é aquilo, não é bem assim. Porque é muito fácil extrair fontes agora de forma digital, fazer um save as e alterar o ponto final, que era o caso do Olímpia. Felizmente o Olímpia desapareceu, ainda por cima tem ali algumas zonas cinzentas que eu não gosto muito, mas é só para vocês terem a noção que por vezes o que muda de uma fonte para outra é apenas um caractere. Ok, vou mostrar-vos alguns dos livros que eu recomendo sobre tipografia. Este, o Manual Tipográfico de Giambattista Bodoni, com tradução do João Bicker, tem aqui a explicação toda e tem, no final, tem a parte em que o Bodoni, tal como o nome indica, criou a fonte Bodoni, não é? Tem aqui o manual de tipos do Giambattista Bodoni. Outro, Eric Gill, ensaio sobre tipografia também, um belíssimo ensaio, eu pareço o Marcelo, não é? Edições Almedina, fala sobre, é um ensaio de Eric Gill. Eric Gill foi dos maiores tipógrafos do século XX, uma leitura muito, muito aconselhada da minha parte. Depois, 22 Things You Should Never Do with Typefaces. Giríssimo. Giríssimo este livro do Henrique Jardim. Já agora, todos estes livros encontram-se ou na Almedina ou na Amazon ou na FNAC.
portanto, quando não encontrarem, a Amazon tem praticamente tudo, ou na Book Depository também, mas este é giríssimo. É feito de duas formas, ele a meio está virado de pernas para o ar e mostra a estilística tipográfica de alguns exemplos que eu até dei. Vim aqui beber alguma informação e inspiração, ok? Portanto, é um livro de duas partes, em frente e costas, mas está virado de pernas para o ar. São só 10 livros, calma. Depois, outro fundamental. Sistemas tipográficos. E os sistemas tipográficos têm a ver com a construção de grelhas, têm a ver com a construção da disposição do próprio layout. Este é muito interessante, tem folhas de papel vegetal. Tem folhas de papel vegetal para nós vermos onde é que pode assentar o texto dentro de grelhas. Portanto, a tipografia assenta em grelhas, naturalmente. Próximo. Este que aqui está, o do James Felici, o Manual Completo de Tipografia, é extremamente completo, é muito denso, assambarca tudo e mais alguma coisa, mas é muitíssimo bom. Este mandei vir da Amazon, há uns anos atrás, fala desde a microtipografia até a tipografia digital, tabelas sobre a tipografia utilizada em tabelas, é muitíssimo bom, é uma referência mundial, este livro do Felici, mas não é fácil de ler, garanto-vos. Para mim, o melhor livro de tipografia escrito, elementos do estilo tipográfico, edição brasileira, muitíssimo bem traduzida, esta edição. Existe a edição inglesa também, está cheia de notazinhas minhas, fala sobre a estilística, fala sobre algumas coisas que nós falámos neste webinar, que são muito interessantes, e como é que as coisas, os caracteres interagem uns com os outros. Aconselho vivamente, do Robert Bringhurst, e custou-me na altura 22 euros na FNAC. Eu já vi uma nova edição na FNAC há pouco tempo, há cerca de um ano, e se vocês gostam de tipografia e se quiserem comprar um livro de tipografia, aconselho-vos este. Não explico o óbvio. Okay? Depois, um dos grandes tipógrafos do século XX, Jan Sischold, que escreveu esta edição, finalmente edição inglesa, de nova tipografia. Tischol estava ligado à escola Bauhaus e à escola do Weimar. A escola Bauhaus é a que origina a Futura, por exemplo, de formas geométricas muito interessantes. E aqui este livro dá-nos uma perspectiva. Estamos a falar de há um século atrás, dos anos 20 do século passado, e vocês olham para isto e nem pensam, mas em 1920 eles já pensavam desta forma, já sim senhor. Especialmente este senhor que aqui está, que eu aconselho vivamente também o livro. Faltam dois livros. Este que aqui está é uma dos livros mais queridos para mim, o Manual do Tipógrafo, do Libânio da Silva. Comprei há uns anos a um alfarrabista. Cheguei lá, quis comprar o livro e estava marcado sem escudos. Estava marcado sem escudos. Cheguei lá, dei ao senhor para comprar, ele à minha frente apaga o preço e mete 1000 escudos. Eu fiquei a olhar para ele ficou a olhar para mim, eu comprei o livro e vim embora, porque eu queria mesmo este livro. Aqui, o Libânio foi um grande tipógrafo português, trabalhou, penso eu, no Diário de Notícias durante muitos anos, era chefe da tipografia do Diário de Notícias, e tem desde as margens e as manchas, desde impressão, como é que se deve compor notas musicais, fórmulas matemáticas, ou seja, é um livro técnico, muito técnico, mas extremamente interessante até pela própria forma como está escrito. O penúltimo, o detalhe em tipografia, do George Oshuli, cá está, ok? E ao abrir vocês podem ver que ele dá muita atenção também às ligaduras. Olhem aqui as formas de leitura. Vão ver, ele corta a parte de baixo da letra e a parte de cima, pronto. Além de tipografia de Krypton, que acho que é isto que aqui está, do super-homem ou dos extraterrestres. Giríssimo, lê-se num instantinho também. Finalmente, um clássico, Pensar com Tipos, de Ellen Lutton, neste caso, edição portuguesa. A Ellen Lutton sabe disto à brava, mas sabe disto à brava, explica muitíssimo bem e é um dos livros indispensáveis numa biblioteca de tipografia.
Finalmente, agradecer a Gutenberg. Gutenberg é considerado pela revista Time o homem do milénio, e só isso já é muito. Se não fosse ele, ninguém estava aqui, como devem imaginar. Não é ele que inventa a tipografia, ele adapta aos caracteres chineses, desenvolvidos na China, que eram feitos de madeira, além dos chineses terem muito mais caracteres, portanto não era funcional. Ele transforma os nossos 22 caracteres ou 24 caracteres em ferro, em chumbo, e nasce a tipografia na Europa. Sem a tipografia, sem a invenção da tipografia, ainda estávamos na Idade Média de informação ou digital, e temos que agradecer todo este senhor a invenção que ele criou. E dou por terminado, não tenho um slide a dizer obrigado nem nada do género, mas espero que tenham gostado. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se eu vou ter tempo